Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, professor, aluno, dirigentes, coordenadores, é nosso convidado especial para nosso mais novo trimestre, que tem como título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nosso primeiro trimestre de 2024. E hoje a lição de número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Lembrando que nossa revista vai tratar sobre eclesiologia, ou seja, assuntos voltados para a igreja. Nosso textuário se encontra lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o verso 19. Olhe que textuário maravilhoso. Diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, olhe só, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade prática diz o seguinte: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é, ou seja, a igreja. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 32, e na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos ler para que possamos ganharmos tempo. Então, irmãos, deixa bem claro no textuário que Pedro aqui, ele não poupou palavra, não economizou palavras, certo? Para designar o povo de Deus aqui na terra. Ele usa várias figuras de linguagem, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. São alguns nomes, certo? Pelos quais a igreja do Senhor, ela é chamada, certo? Nessas passagens bíblicas que nós vamos estudar hoje, certo? Então, a geração eleita, ela possui um sacerdócio, ou seja, algo escolhido por Deus. Lembramos que, às vezes, os cristãos, eles chamam todos os crentes de sacerdotes, né? Ou de sacerdócio. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas não se dirigiam diretamente a Deus. Somente o sacerdote, ele agia como um intermediário entre Deus e os seres humanos. Hoje, certo? Através da vitória de Cristo na cruz, esse padrão mudou. Agora, certo? Nós podemos comparecer diretamente à presença de Deus, certo? Sem qualquer temor, ou seja, sem que haja penalidade. É tanto que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, ele diz o seguinte: cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achemos graça para na ocasião oportuna. Olha só que maravilha. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21, ele diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo e por meio do ministério da reconciliação. Então lembramos que nossa aula, ela tem 3 tópicos. Nesses 3 tópicos temos alguns subtópicos. Por exemplo, o tópico 1, ele vai descrever as imagens que descreve um relacionamento, certo? Vai dizer a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. No nosso tópico 2, nós temos geração eleita, certo? Letra A. Parte B, nós temos sacerdócio real, nós temos nação santa e povo adquirido. No nosso tópico 3, nós temos imagens que descrevem a habitação, ou seja, santuário de Deus, casa de Deus e privilégio de ser igreja do Senhor. É uma maravilha essa lição. Então, na nossa introdução deixou claro o autor que a igreja, ela vai falar de uma figura de linguagem, por metáfora, como o autor ele classifica a nossa igreja. Então, nosso pensamento cristão, a igreja de Cristo, certo? Ela é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro,
o templo do Espírito Santo. Então, essas imagens mostram que a igreja é uma comunidade de pessoas unidas a Cristo por meio da fé. Ela é chamada para viver em amor, unidade e serviço no mundo. E nossa palavra-chave é justamente a palavra imagem. Então, nosso tópico 1, imagens que descrevem um relacionamento. Por exemplo, agora a noiva de Cristo. Sabemos que a igreja, ela é noiva de Cristo, sem dúvida alguma. O autor, ele colocou aqui como uma virgem pura, usa o termo grego paternos. Tanto que, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz, porque zelo por vós, com zelo de Deus. Olha só o que ele vai dizer aqui. Visto que vos tenho preparado, olha só, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja, como noiva, ele vai falar do amor insondável que existe entre Cristo e a igreja, certo? Ou Cristo e sua noiva. Mas também fala da fidelidade, lealdade para com ele. É interessante que isso cumpre um tipo de sacerdócio levítico. Por quê? Porque lá em Levítico capítulo 21, versículo 13, esta era a condição de um sacerdote. Ele tomará uma mulher virgem. E isso mostra a pureza, a lealdade, e tanto que vai falar de profunda pureza, santidade, que a igreja deve conservar todo o tempo. O profeta Oséias, no capítulo 2, no versículos 19 e 20, ele deixou bem claro, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Ele mostra, com zelo de Deus, e vos tenho preparado, isto é, um comprometimento para o casamento. Já no nosso subtópico 2, vai mostrar como esposa. Agora já houve, certo? Uma aliança, já houve uma transição, certo? Entre, como o autor coloca aqui em Efésios capítulo 5, versículos 25, e Cristo amou a igreja, olha só, fruto da aliança. Então, a transição da noiva para a esposa simboliza o quê? A consumação de uma união entre Cristo e a igreja. Agora, ela é esposa de Cristo. Vai experimentar a plenitude da aliança, vivendo uma total comunhão com o seu noivo. Lá já tinha pureza e agora vive mais em comunhão. Então, isso reflete a promessa que Cristo, ele está sempre para cumprir, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação, ou até o fim dos tempos. Então, a alusão aqui aos costumes nupciais mostra no Antigo Oriente que a noiva, ela banhava-se cuidadosamente, certo? Esperando o seu noivo, antes de se apresentar ao seu noivo. E é interessante, e o que isso quer mostrar aqui é que Cristo quer dizer que ele nos purifica, certo? A igreja, por meio da lavagem da água pela palavra. Lá em João, capítulo 15, versículo 3, ele deixou bem claro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E em Tito, capítulo 3, versículo 5, é o que ele diz, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a noiva, ela lavava-se esperando o seu noivo. Então, tudo isso entra em consonância entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E agora mostra que somos rebanhos de Deus. Paulo escrevendo lá, Lucas escrevendo em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele deixou bem claro, olha só. Porque quando aqui Paulo ele atendeu aos presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo ele deixou bem claro, ele só, atentai por vós e por todo o rebanho. Olha só as figuras de linguagem que ele usa, esposa, noiva, rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, olha só, para pastoreardes, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pedro também escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 2 e 3, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Eles pastoreai o rebanho, eles apacentem o rebanho. Isto vai mostrar o quê? Quando o apóstolo Pedro ele chega para Cristo: Jesus, tu me amas? Cristo diz a ele: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, tome cuidado das minhas ovelhas. Por isso que ele usa a figura de linguagem ou metáforas como rebanho de Deus. Então Pedro pediu que os presbíteros apacentassem o rebanho de Deus. Então nós somos rebanho de Deus. A imagem do rebanho, ele ressalta o quê? Cuidado, certo? O qual o Senhor havia ordenado justamente ao apóstolo Pedro. A imagem do rebanho ressalta o quê? A direção de Cristo. As ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguirão. Não ouvirão a voz de um estranho. Então, lá em João capítulo 10, versículo 11, vai deixar bem claro que Cristo, ele é o bom pastor. E esse bom pastor, ele dá suas vidas pelas ovelhas. Ele demonstra aqui amor, proteção, cuidado com as ovelhas de Deus. Então, além de descrever a função metafórica do rebanho, ele destaca a comunhão entre o pastor e as ovelhas, o chamado pelo nome mencionado lá em João 3. Olha, eu chamo ela pelo meu nome e elas me seguem. Jamais ouvirão a voz do estranho. Então, isso ilustra uma proximidade e um conhecimento pessoal com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, vamos dar uma pausa para o nosso bloco 2, que tem como título Imagens que descrevem a função. Vimos as imagens que descrevem um relacionamento, noiva, esposa e rebanho. Agora, imagens que descrevem a função da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Não sai do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco número 2. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o nosso bloco 2. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pela nossa Rádio Libertadora FM 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Toda semana esta aula ela vai ao ar e você nos siga nos nossos canais e acompanhe as nossas aulas. Lembrando que esta aula ela não substitui a aula presencial aos domingos, que é fundamental importância para todo mundo. Então, tópico 2, imagens que descrevem função, ou seja, a função. Vai tratar da geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. O sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, assim havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, certo? Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, lembrando que o que eu falei no texto áureo, que antes, no antigo pacto, a pessoa tinha um relacionamento individual com Deus e hoje com a igreja é de forma coletiva. Por isso que nós somos sacerdócio real. Nós temos acesso diretamente a Deus para intercedermos um pelos outros. Diz assim, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente, olha a condição, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha o que ele fala, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora o que ele diz, se eu fizer isso, se eu obedecer a voz
e guardar a aliança dele e o seu mandamento. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei, certo? Mostra que o Senhor, ele sempre escolheu um povo para que pudesse adorá-lo. E é tanto que a palavra grega para geração eleita ou geração é gêneros, que mostra a raça, é todo mundo, todo tipo de pessoas. Então, olha só, a imagem da geração eleita é uma metáfora, vai destacar o quê? A importância da igreja no mundo. Como no Antigo Pacto, os sacerdotes era de fundamental importância, ela também é usada pelo apóstolo Pedro, certo? Na sua carta para descrever, certo? Todos os cristãos que estavam dispersos ali no Império Romano. Diz, olha, vocês que estão fugindo, vocês são geração eleita. Então, a palavra eleita significa escolha, preferência, certo? Então, no contexto bíblico, ela é usada para descrever aqueles que são escolhidos por Deus para uma missão especial, no caso, a igreja. Então, esse propósito em ser luz do mundo e proclamar as virtudes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe só, no Antigo Pacto, quando Deus chama Israel, esta era a vontade de Deus, que todo mundo tivesse acesso a ele. E isto vai se cumprir no futuro. Apocalipse, capítulo 1 e 6, diz o seguinte: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, e a ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, ele diz constituir um reino de sacerdote. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ele diz aí: e para o nosso Deus os constituiu reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ainda em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, olhe só o que o autor vai dizer. Isso no Antigo Pacto e agora na Nova Aliança. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, a vontade do sacerdócio real era justamente essas condições. Vai descrever esse sacerdócio real uma relação entre Deus e todos os crentes, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram nascidos de novo. Então, ela é baseada no conceito de que todos os crentes são chamados para ser sacerdotes, para ter acesso a Deus. Ou seja, pessoas que intercedem uns pelos outros e servem a Deus. Se observarmos 1 Pedro, versículos 2, versos 9 e 10, que está no nosso textuário, Pedro afirma que os crentes, eles são sacerdócio real. Ou seja, é um povo que tem privilégio de se aproximar de Deus e servi-lo na beleza da sua santidade. Ele também afirma que todos os crentes são a nação santa, ou seja, um povo separado para servi-lo com toda honra e toda dignidade. E nação santa e povo adquirido. É tanto que ambos os termos, eles são adjetivados, né? Mostrando que essa nação, esse povo eram e representariam o que deveriam ser, ou seja, adora a Deus e intercede uns pelos outros em oração, vive uma vida santa, justa e piedosamente, e além do mais, ele testemunha de Jesus Cristo no mundo. Isso mostra as maravilhas. E a outra metáfora é a comparação do corpo de Cristo, certo? Compara a igreja como corpo de Cristo, certo? Então, de todas as formas, essa imagem foi a que o autor falou que ela é mais forte e mais frequente, certo? Retratada para a igreja. Então, Paulo compara o corpo de Cristo com o corpo de seres humanos. Cada parte tem funções específicas,
e que é necessário para o corpo como um todo. Todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele não faz diferenciação, ele não faz acepção de pessoa. Todos vocês, se vocês me aceitarem, se vocês tiverem uma função específica dentro desse corpo, vocês serão a minha propriedade peculiar. Vocês serão o corpo de Cristo, vocês serão a nação santa, vocês serão um povo adquirido. Então, se a todos nos foi dado de beber desse só Espírito, todos que experimentarem o novo nascimento são participantes do corpo de Cristo, né? Então, o texto que eu li que mostra o corpo de Cristo, no grego é eis em soma, ou seja, nós fomos chamados para dentro, para unir ao corpo, referindo-se a Cristo e a igreja. Então, o corpo fala de unidade, primeiramente. Então, a igreja de Deus, antes ela é um organismo, certo? Antes de ser uma organização, porque uma organização, ela não tem vida, mas um organismo sim. Nosso organismo é vivo e fazemos parte de uma organização que é a imagem da glória do corpo de Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. E todo o corpo temos funções específicas. Então são metáforas maravilhosas em que o autor comparou com a igreja. Meus queridos, vamos dar outra pausa e logo iniciaremos o bloco 3 com o título Imagens que descrevem a habitação. Voltamos já já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, nosso bloco 3, que tem como título Imagens que descrevem a habitação. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, AD Mossoró, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38 TV AD Mossoró. E no nosso primeiro subtópico tem Santuário de Deus. Para mim, essa identificação com a igreja, ela vai além de uma construção arquitetônica. O autor foi bastante forte nisso aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando você vai lá agora para o capítulo 6, verso 19, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, é de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja, agora como santuário. E no verso 17 ele diz: mas, se alguém destruir o corpo, que é o santuário, Deus o destruirá, porque sois, o que de vós sois é sagrado. Então, a imagem desse santuário, certo? A ideia de que a igreja é um lugar sagrado, que é o meu corpo, tem que ser sagrado, onde a presença de Deus habita constantemente. Cada crente, ele contribui para a santidade nesse espaço espiritual. Então, o apóstolo Pedro, ele, ao falar do nosso corpo que pertencia a Deus, ele diz: muitas pessoas dizem que têm direito a fazer o que quiserem com seus próprios corpos. Embora, certo, estas pessoas pensam que isto seja liberdade, mas pelo contrário, né? Nosso corpo, certo, não é mais nossa propriedade. A afirmação de que Deus nos comprou por um preço refere-se à compra que ele comprou de escravo de um leilão. Olha, eu paguei por você, mas paguei com sangue.
Então, a morte de Cristo nos libertou do pecado, mas trouxe também uma responsabilidade de servi-lo, pelo fato de que o seu corpo, o nosso corpo, pertence a Deus. Você, eu, qualquer pessoa, não deveria violar os padrões de Deus, certo? Ou seja, os padrões da vida estabelecidos por Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Olhe o que ele fala sobre isso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou seja, que ligação há entre o santuário de Deus e as coisas profanas deste mundo? Existe também, nesse caso aqui, tanto da esposa como da noiva do cordeiro, que é a igreja, e agora ele retrata como santuário, existe um adultério espiritual. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o autor deixou bem claro: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E em 2 Coríntios, como a gente estava lendo, deixa bem claro que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Observe isso: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Este reconhecimento que Cristo faz, e ao reconhecermos a igreja como santuário de Deus, nós somos desafiados a viver em santidades, em conscientes de que estamos participando na construção desse lugar especial que Deus escolheu habitar. Nós. Então, nós somos dependentes total de Deus. E aqui também o autor, ele vai fazer a metáfora da casa de Deus. Casa de Deus que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 15, ele diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele habita e ele passeia por ela. Ainda diz mais, coluna e baluarte da verdade. Então, a metáfora aqui, ele usa também como edifício. A gente sabemos que um edifício, ele tem alicerce, ele tem estrutura, ele tem planta, ele tem um construtor, que é o próprio Cristo, ele tem os materiais que habitam dentro dela. Os materiais é o quê? Ouro, prata, bronze, feno, madeira. Então, tudo isso é o que vai habitar dentro dela. Então, se Cristo, como a gente lemos os textos, habita em mim, eu tenho que viver em santidade. Então, a metáfora da casa de Deus ressalta que a igreja é um lar divino aqui na terra, onde Deus habita e a sua família espiritual se reúne para adorar e crescer na fé. Considerar a igreja como casa de Deus nos lembra da importância do pertencimento e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cada membro é uma parte vital da família divina, contribuindo para a beleza, vitalidade desse lar espiritual. E aqui no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 19 ao 20, ele diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois família de Deus. Que maravilha, que privilégio, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é o título da nossa lição de jovens, e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, olha aí, para a habitação de Deus no Espírito.
E agora, nosso subtópico 3 fala de o privilégio de ser igreja. Então, à luz do que nós estudamos aqui nesta lição, podemos fazer várias considerações. Primeiro, que a igreja é uma instituição formada de salvos que se relacionam com Deus, por isso fazemos parte do seu rebanho, certo? A Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que exerce a função sacerdotal, nação santa, povo adquirido, e está separado do mundo, certo? Aliás, está separado para servir no mundo, certo? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. Então, não dá nem para descrever o privilégio de ser igreja. Não temos adjetivos, certo? Para fazer menção de ser esse privilégio. Deus escolheu um povo escolhido, como nós já lemos no primeiro tópico. Esse povo rejeitou, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto recebemos, nós, que agora somos casa, somos habitação de Deus, somos edifício de Deus, e agora temos o privilégio de ser igreja. Esse povo que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram em seu nome. Então, a igreja, ela deve ser purificada. Mas é bem verdade que a igreja, ela é purificada, porque pelo sangue de Jesus, em obediência à verdade. Como 1 João 1,7 deixou bem claro. Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão, olha só, união uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos lava, nos regenera, nos dá a condição de filho. Somos cidadão do céu, somos noiva do Cordeiro, somos casa de Deus, somos esposa de Cristo, somos habitação de Deus. Agora somos o privilégio de ser igreja, nos purifica de todo o pecado. Não dá nem para descrever. E 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência aqui à verdade. João 17 diz: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade, certo? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, todos os regenerados pela palavra de Deus são membros da Igreja de Cristo e têm uma nova vida. Mas isso não significa que somos perfeitos. Pelo contrário, não deveremos pecar, mas pecamos. E por isso devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano, porque Cristo, ele é santo. E a sua igreja, como falou, deixou bem claro, como o seu sangue nos purifica de todo o pecado, nós já fomos lavados e agora nós pertencemos e temos o privilégio de ser igreja. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa! Lição, bênção de Deus e graças a Deus, mas que penas chegamos ao final. Mas lembrando que logo logo estaremos aqui novamente para mais lições. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos. E não se esqueça, leia a lição, leiam o livro de apoio, leiam os subsídios do próprio autor, que é José Gonçalves, e sempre lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38 AD Mossoró. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém.